Que bom, queridos, ver as nossas crianças de volta. E lembrando também que é importante a escola dominical para os nossos filhos. Nos traga. E pais, mais uma vez eu peço, dá uma olhadinha nas devocionais dos seus filhos e acompanhe aquilo que eles têm aprendido aqui na igreja. Você tem um material na mão daquilo que eles estão aprendendo aqui. Então, tira um tempinho do dia, aquela velha frase, que os dias demoram a passar, mas os anos passam rápido demais. Então, parar um tempinho para conversar com o filho parece que é uma eternidade. Mas lembre-se que os anos correm rápido demais e aí nós não teremos mais o controle sobre eles. Então, enquanto está na sua casa, aproveite o privilégio que tem de ensiná-los na palavra de Deus. Queridos, nós temos trabalhado esse mês, essa série, Igreja, qual é a nossa? E que nós temos conversado exatamente sobre as marcas dessa nossa igreja local, dessa igreja presbiteriana aqui no Vale do Sol. O que nós acreditamos e como nós agimos a partir daquilo que nós acreditamos. Domingo passado nós conversamos sobre esse tema, maturidade espiritual, vivendo a praticidade do Evangelho. Os temas estão na nossa placa, estão no nosso boletim, estão nas redes sociais, é aquilo que nós acreditamos. E domingo passado nós conversamos sobre isso, e nós alcançaremos a maturidade espiritual quando nos relacionarmos pelo menos com duas realidades. Primeiro, a palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, se nós queremos amadurecer na nossa fé, é fundamental a nossa relação com a palavra de Deus. Mas também é fundamental a nossa relação com a igreja de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, como que eu vou ser aperfeiçoado, edificado e preparado para servir esse Deus? Através da relação que eu tenho com a igreja. Então, se nós queremos alcançar a maturidade espiritual, precisamos nos relacionar com a palavra de Deus e com a igreja de Deus. E hoje nós iremos para o terceiro tema dessa série, vocação missional, amor, alcance e acolhimento. Essa é uma das marcas da nossa igreja local, vocação missional. Queridos, eu não combinei nada com a Aline, mas eu creio que o Espírito Santo é quem conduz o culto, e o que ela disse é exatamente aquilo que nós iremos começar a mensagem essa noite. Aquilo que abalou o país e de uma forma particular a nossa cidade. Onde nós vimos a grande tragédia que aconteceu com o menino Juan e a tragédia que aconteceu com a menina Yasmin. Quando nós nos deparamos com notícias como essa, a pergunta que vem à nossa mente é lógica. Como o ser humano pode ser tão cruel? Como o ser humano pode agir com tanta maldade e com tanta frieza? É a pergunta que nós mais vimos nas redes sociais quando as pessoas comentavam sobre esses dois casos que aconteceram. Mas é interessante que da mesma forma se constatou uma outra realidade. Tem faltado amor no meio da humanidade. O ser humano não consegue mais amar. Mas é claro que isso já era uma profecia de Cristo Jesus em Mateus 24:12, onde registra um sermão profético de Jesus. O próprio Cristo nos diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A realidade é que Jesus já havia anunciado, que por consequência da maldade, da iniquidade, da crueldade do homem, o amor se esfriaria. E é exatamente essa realidade que nós estamos experimentando hoje, esse amor que tem esfriado. Mas o que me chama a atenção na profecia de Cristo é quase de todos. O amor se esfriaria, não de todos. A iniquidade, a crueldade, a maldade do homem vai aumentar a cada dia, e cada vez mais nós iremos nos deparar com essa realidade. Mas o que ele diz é que o esfriará de quase todos. Mas a pergunta que surge: aonde encontrar esse amor então? Quando esse amor no nosso tempo não vai se esfriar de todos, mas de quase todos, qual é o local que nós podemos encontrar esse amor? Talvez essa
esse versículo pode nos ajudar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda pessoas maldosas, pessoas que praticam a crueldade, mesmo na realidade nossa de seres humanos caídos, mesmo assim Deus em Cristo Jesus revela o seu amor. Então quando a pergunta é onde encontrar esse amor é revelado na vinda de Cristo Jesus entre nós. Mas a pergunta que surge ainda, como as pessoas vão entender e conhecer este amor? Como que uma sociedade que vive essa realidade da criminalidade, da crueldade, da maldade do coração do homem, como que uma sociedade, homens e mulheres do nosso tempo, como que eles poderão conhecer e experimentar este amor? Talvez um outro versículo vai nos mostrar uma direção. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Talvez a pergunta que surge aqui, como que esse versículo pode nos apontar a direção ou o referencial para encontrar esse amor? É quando nós entendemos a realidade da humanidade, e assim o Verbo Cristo Jesus se faz carne e habita entre nós. É o que nós podemos ver que a intencionalidade de Jesus em demonstrar amor. Talvez ficar apenas de longe, como o ser humano tem costume de fazer. Eu te amo, hein? Eu amo você. Mas com os seus problemas você fica aí, com a sua realidade você fica aí, mas eu fico no meu canto de longe apenas dizendo que eu te amo. Mas a intencionalidade de Jesus de habitar entre nós, vir nesse mundo cruel e caminhar nesse mundo disposto a morrer por nós, mostra exatamente a intencionalidade que ele teve em amar. E aí mostra uma outra realidade, uma pergunta que é feita a Pedro, mas é uma pergunta que pode ser feita a cada um de nós. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? A pergunta que ele faz para Pedro é simples: Pedro, você me ama mais do que esses discípulos? Você me ama mais do que essa multidão? Você me ama mais do que as outras pessoas? A resposta de Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas é interessante que a expectativa que Jesus tem em ouvir esse amor de Pedro, é entender que esse amor não vai ser apenas direcionado à pessoa de Jesus, mas esse amor por Jesus vai direcionar as outras pessoas. Pedro, já que você me ama, apacenta os meus cordeiros. Já que você tem esse amor e você afirmou 3 vezes que você me ama profundamente, faz o seguinte: direciona esse amor para as outras pessoas. E aí a pergunta inicial, aonde encontrar o amor? Já que o amor vai se esfriar de quase todos, aonde nós encontraremos esse amor? Em um versículo simples responde essa nossa pergunta: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós entendemos que Cristo nos amou, agora nós temos plena certeza e nós temos plenas condições de amar o nosso semelhante, porque nós fomos amados por Ele. E a pergunta responde de uma maneira bem simples: aonde se pode encontrar esse amor? Na sua vida e na minha vida. Em homens e mulheres que se renderam a Cristo Jesus, homens e mulheres que a partir de Cristo abandonaram a velha natureza de Adão, que praticava a desobediência, a crueldade, tudo aquilo que era ruim vinha dessa natureza de Adão. Em Cristo Jesus agora nós temos uma nova experiência, temos uma nova natureza, nós somos agora novas criaturas, marcados pela pessoa de Cristo Jesus e pela realidade do sacrifício na cruz. Agora, quando nós perguntamos aonde pode se encontrar esse amor, é simples: esse amor pode se encontrar na sua vida e na minha vida. Quando o mundo pergunta onde encontrar o amor, qual é o referencial de amor, e nós sabemos o que Jesus fez por nós, por amor. E se Ele fez por amor, nós podemos amar, porque simplesmente Ele nos amou primeiro. E uma pergunta: se somos chamados para amar, por que isso não resulta em alcançar e acolher pessoas? Se isso resulta, se nós amamos, por que nós não alcançamos e nós não acolhemos pessoas
na nossa vida. Pelo simples fato que falta-nos a intencionalidade de amar. Falta o desejo da encarnação. O desejo de Cristo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e da mesma maneira falta a nossa realidade, próximo às pessoas, se aproximar das pessoas. Jesus conta uma parábola em Lucas 10, ele fala, nós conhecemos como a parábola do bom samaritano, e diz que um homem descendo de Jerusalém, ele é atacado por ladrões, e é deixado jogado na beira da estrada, dado como semi-morto. E aí passa um sacerdote, passa o líder da religião, e olha aquele homem e faz o quê? Passa de largo. E ali pelo mesmo caminho descia um levita, aquele que era responsável pela adoração a Deus. Ele vê aquele homem caído, o que ele faz? Passa de largo. E o texto fala que um terceiro homem passava por ali, e Jesus deixa claro que aquele homem era samaritano. É óbvio que Jesus utiliza a figura de um samaritano, porque o samaritano era considerado inimigo do povo judeu. E aquele homem na parábola de Jesus que havia sido assaltado era um judeu, porque ele descia da adoração. E aí então aquele homem se aproxima, cuida daquele homem que havia sido assaltado, cura das suas feridas, o leva a um hotel, o deixa naquele hotel e diz assim, olha, cuida dele aqui, e se precisar mais alguma coisa eu venho aqui e pago. E aí Jesus responde a pergunta daquele homem, do intérprete da lei, que devia ter perguntado para Jesus várias coisas, o que fazer, como que vai ser, quem é o meu próximo. Aí ele fala o seguinte, isso parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores. A resposta do intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. Primeiro que deveria demonstrar amor, passa de largo. O segundo, passa de largo. Aquele que não tinha compromisso nenhum em cuidar daquele homem, se dispõe a aproximar. E quando esse intérprete da lei pergunta, quem é meu próximo que eu devo amar? Quem é o próximo que eu devo demonstrar amor para com ele? Jesus conta a parábola do bom samaritano. E o próprio samaritano responde a sua própria pergunta, quem é o meu próximo? Quem é que eu tenho que amar? O que usou de misericórdia para com ele. Queridos, o que nos falta, simplesmente, sermos mais missionais. Se tem uma frase minha, que eu queria que vocês decorassem, eu já falei várias vezes aqui, é exatamente a definição do que é ser missional. É quando uma ação intencional minha, gera uma reação positiva em alguém, na direção de Deus. É quando uma ação intencional, eu vou agir de forma intencional em direção a alguma pessoa, com uma única expectativa, que essa pessoa tenha uma reação, não na minha direção, não me amando, não me adorando, não me venerando, mas a reação que eu tive com ela, ela vai ter em relação a Deus. Ou seja, amor, alcance e acolhimento. É quando eu vou agir de forma intencional em direção às pessoas, amando as pessoas, alcançando as pessoas, acolhendo as pessoas, para que elas possam olhar para Deus. É o que o próprio Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, que as nossas obras brilhem diante dos homens e que os homens glorifiquem a Deus. E é essa a mensagem de hoje. Vocação missional, amor, alcance e acolhimento. Como nós, como igreja, podemos viver essa vocação missional? Se você trouxe sua Bíblia, abre em Marcos 6, 30 a 38, ou nos acompanhe aqui na projeção. Um texto que vai servir de base para que nós possamos entender como amar, alcançar e acolher as pessoas. Versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam
e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Porém, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E agora, sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Queridos, quando nós olhamos esse texto, é importante destacar que é uma missão dada e uma missão cumprida. Jesus, ele chama os seus discípulos e dá a eles uma missão. Olha o que diz o começo do capítulo 6. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Jesus chama os seus discípulos e dá uma ordem a eles: vão anunciar o reino. E a missão foi cumprida. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Já imaginou? Jesus chama os discípulos, os envia de 2 em 2, e eles voltam empolgados com tudo aquilo que eles viram, aquilo que eles presenciaram, como as pessoas, como eles tinham autoridade sobre os espíritos malignos, como eles puderam ensinar as pessoas. O que Jesus faz? Se importa com os seus discípulos. Olha o que o texto diz. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Jesus mostra um interesse pelos seus discípulos, amando, alcançando e acolhendo. Jesus percebe um cansaço excessivo nos discípulos, percebe a correria que foi aquele dia e mostra uma preocupação. Vocês não tiveram tempo nem para comer, vocês estão sobrecarregados, estão cansados demais. Faz o seguinte: pega o barquinho, vai para um lugar solitário e descanse naquele lugar. Jesus mostra a preocupação, o amor e o interesse por eles. A necessidade dos discípulos: não tinham tempo nem para comer. O que eles estavam? Com fome. Mas é interessante que a necessidade dos discípulos não fica apenas neles. Agora se torna uma necessidade da multidão. É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor pelas aldeias, compre para si o que comer. O que os discípulos fazem? Jesus acolhe os discípulos, mostra preocupação para com eles. Como que os discípulos reagem em relação à multidão? Manda embora. Pega a multidão e cada um volta para a sua casa. Cada um resolve os seus problemas. Cada um compra o seu próprio pão. Cada um arruma um lugar para dormir. Sabe o que eu percebo nos discípulos? Faltou amor, faltou alcance e faltou acolhimento. Faltou interesse dos discípulos em cuidar daquela multidão, em tratar aquela multidão. Mas sabe qual é a reação de Jesus? Comam e descansem. Essa é a reação de Jesus em relação aos discípulos. Em relação à multidão, todos comeram e se fartaram. E aí nós voltamos à realidade que Jesus é o nosso referencial de amor, alcance e acolhimento. Se fossem os discípulos, nós poderíamos sair sem culpa nenhuma do que está acontecendo com a multidão. Nós vemos as tragédias acontecendo, nós vamos observar a maldade aumentando, a destruição da família em todo o tempo. Nós iremos olhar numa oração com Jesus, dizendo assim: Jesus, desce fogo na multidão. Jesus, manda embora essa multidão. Jesus, manda cada um para a sua casa, que nós não temos responsabilidade nenhuma com essa multidão.
Deixa que a gente fique no nosso barquinho solitário, descansando e comendo e desfrutando da presença do Senhor, enquanto a multidão está faminta. O importante é que a nossa vida com Deus vai tudo bem. O importante é que o nosso sustento está chegando em casa. Nós podemos aprender pelo menos 3 realidades com esse texto. O primeiro deles, todo ser humano tem necessidade de ser amado. Lembre-se disso. Todo ser humano tem necessidade de ser amado. Ninguém tira da minha cabeça que a Yasmin aceitou o convite porque ela tinha um grande problema de aceitação, autoaceitação. É o que todas as reportagens disseram, que a família disse, ela tinha uma grande falta de ser amada, de alguém que olhasse para ela e cuidasse dela. Queridos, todos nós temos as nossas carências. Olha o que o texto diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. É interessante que Jesus, ao chegar, ele observar uma multidão, ele não apenas olha aquela multidão com uma grande alegria, olha que bom, estão esperando nós, não. Ele tem compaixão, e queridos, a compaixão é fruto do olhar. Se nós passamos como o levita e o sacerdote de largo, sem olhar a condição que eles estão vivendo, nós não sentiremos o peso, nós não teremos a compaixão. Enquanto as coisas acontecem fora de casa, e nós não observamos que elas estão acontecendo, isso não nos atinge, não nos alcança, não tem compaixão dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós somos uma geração em si mesmada. Nós nos preocupamos apenas em olhar para dentro de nós. Apenas as nossas carências, os nossos anseios, as nossas vontades, e nós não conseguimos observar que ao nosso redor tem uma multidão precisando que alguém tenha compaixão. Uma multidão que passa as suas tribulações, as suas adversidades, tem as suas necessidades, mas nós queremos apenas ser amados. Lembra aquele desenho antigo, Família Dinossauro? Para mostrar que vem de muito tempo atrás? Você tem que me amar, você tem que me amar. É o discurso diário que nós fazemos. A preocupação, ninguém se importa comigo, ninguém olha para mim. Essa geração, queridos, sofre, não tem referencial de amor, porque nós olhamos para nós mesmos. Mas a aproximação é o fruto da compaixão. Eu só vou me aproximar de pessoas quando eu olhar para elas, quando eu começar a observar cada uma delas. E o fruto disso vai ser a compaixão, ou seja, a aproximação com ouvidos. Ouvir os seus questionamentos. Aquela multidão corre atrás dos discípulos porque sabia e ouviu falar do que Jesus estava fazendo. E Jesus queria parar para ouvir os questionamentos daquelas pessoas. Queridos, enquanto nós não nos aproximarmos com os nossos ouvidos e ouvir o clamor da multidão, o clamor da sociedade, os questionamentos que as pessoas estão fazendo o tempo todo, nós não iremos agir correspondendo à carência desse amor das pessoas. Mas uma aproximação também com o coração. Importar-se sem pressa. Importar-se com as pessoas sem pressa que elas mudem, sem pressa que se resolvam os problemas, sem pressa que elas possam mudar. Mas o que elas vão precisar é da nossa presença. Por quê? Porque nós fomos amados e nós sabemos o que é ser amado. E em Cristo Jesus, a primeira lição que eu aprendo é: todo ser humano tem necessidade de ser amado. E nós temos, mas nós temos uma diferença. Nós experimentamos esse amor. Agora eu posso deixar de olhar para mim e passar com a compaixão, olhar para as pessoas. Mas a segunda lição que eu aprendo com esse texto: todo ser humano tem a necessidade de ser alcançado. Porque era como ovelhas que não têm pastor. Importar-se como fruto da necessidade alheia. Sabe quando nós nos importamos? Quando deixamos de se importar apenas com as nossas necessidades, e o meu referencial agora é a necessidade do outro. Quando eu passo a observar qual é a necessidade do outro, eu começo a me importar. Mas nós somos uma geração também egocêntrica. Egocentrismo. Quem exibe atitudes ou comportamentos voltados para si mesmo, de modo relativamente insensível às preocupações dos outros.
Não importa essa multidão. Jesus, nós já fomos alcançados, o barquinho cabe 12, e o Senhor tem um lugarzinho aqui. Deixa a multidão de fora. Manda a multidão de volta para casa. O Senhor já se preocupou que nós estamos com fome e nós estamos cansados. A multidão correu até aqui, está cansada e com fome. Esquece essa multidão, Jesus. Se preocupa apenas com as nossas necessidades. Queridos, o alcance é o fruto de alguém que se importa. Alcance a partir da empatia. São carências comuns. As pessoas precisam ser amadas, nós precisamos. Nós precisamos sermos alcançados, as pessoas também precisam. Então, quando eu olho que as pessoas vivem as mesmas carências que as minhas, eu não posso olhar o que está acontecendo e deixar cada um a sua própria sorte. Alcance a partir de uma escolha, envolver-se. Os discípulos tinham duas escolhas: olhar a multidão e preocupar-se com ela e acolher, ou dizer, pega cada um o seu caminho e vai embora. É uma escolha que nós fazemos, se nós queremos nos envolver ou não com as pessoas, se nós queremos alcançá-las ou não, se nós queremos apenas pedir, Senhor, despede-as, ou se nós queremos tomar a decisão de acolher. Todo ser humano tem de ser alcançado. E a terceira lição que eu aprendo com esse texto: todo ser humano tem a necessidade de ser acolhido. Todo ser humano precisa de um acolhimento. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos prestar atenção em alguns versículos do capítulo 6. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Qual é a palavra que se repete nos 3 versículos do capítulo 6? Ensinar. A grande preocupação de Jesus era ensinar as pessoas, ou seja, a razão pela qual Jesus acolhe os seus discípulos, a razão pela qual Jesus envia os seus discípulos, a razão pela qual Jesus acolhe a multidão e não quer que a multidão vá embora, mas permaneça com ele. Esse acolhimento tem um objetivo muito claro, que é ensinar as pessoas. Ou seja, quando nós pensamos em acolher, o discipulado como fruto da vocação, quando eu acolher as pessoas, a intenção que eu tenho de trazê-las para perto de mim é ensiná-las a conhecer a Cristo, é ensiná-las a andar com Cristo, é ensiná-las a olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Mas nós somos uma geração acomodada. Eu não sei você, mas a nossa geração é uma geração acomodada. É muito mais fácil mandar de volta para casa. É muito mais fácil pedir para Jesus despedir as pessoas. É muito mais fácil olhar o que está acontecendo e dizer assim: não é problema meu. Eu não vou sair da minha casa, eu não vou deixar as minhas coisas, eu não vou deixar o meu descanso de lado para poder cuidar da multidão. Eu estou acomodado. Queridos, o acolhimento como fruto do discipulado, primeiro, acolhimento com o objetivo, o ensino, anunciar as boas novas. Sabe por que nós temos que atrair pessoas, amando as pessoas, alcançando as pessoas e acolhendo essas pessoas, com o objetivo de ensiná-las as boas novas? Aonde encontrar esse amor? Como revelar esse amor? Como me relacionar com esse amor? Senta aqui que eu vou mostrar para você como esse amor acontece. Como que esse amor mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou a minha família, como esse amor tem construído uma nova realidade. Deixa eu trazer para você as boas novas. A tragédia está aí, a maldade do homem está aí, tudo o que está acontecendo nós estamos vendo. Mas tem um outro lado, que o amor não se esfriou de todos. Tem algumas pessoas amando, umas pessoas que entendem o amor. Deixa eu contar para você o que é andar com esse Deus. Ou seja, o acolhimento tendo como motivação a vocação. Nós somos chamados para fazer discípulos. Nós somos chamados, queridos, você e eu, com o único objetivo: fazer discípulos de Jesus. Vocação missional, amor, alcance e acolhimento. Quando se pensa no amor, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles.
Quando nós, como igreja, vamos praticar esse amor, nós temos que ter compaixão da multidão, alcançar, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Eram pessoas que andavam desgarradas, pessoas que andavam perdidas, pessoas que não tinham quem direcionasse a sua vida. Nós temos que alcançar essas pessoas, o acolhimento, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Trazer para junto de nós, e dizer assim, o mundo é essa realidade, mas deixa eu apresentar um outro projeto de vida para você. Mas o que me chama mais atenção nesse texto, e se você sair pensando no que eu vou falar agora, e essa maneira que Jesus trabalha com os discípulos que foram acolhidos, amados e alcançados por Jesus, os mesmos discípulos que experimentaram esse amor de Cristo, são os mesmos discípulos que mandam a multidão embora, são os mesmos discípulos que não se importam com o cansaço e com a fome da multidão, mas nós também fomos alcançados, acolhidos e amados por Jesus. Mas muitas vezes nós também olhamos e falamos assim, eu não tenho condições de cuidar da multidão, então a multidão vai embora. Mas olha o que Jesus faz com os seus discípulos. Porém, ele respondeu, os discípulos, Jesus, a multidão está com fome, manda embora. Olha o que Jesus responde, dai-lhes vós mesmos de comer. Eles chegam com a expectativa de Jesus entender o problema que eles têm, a limitação que eles têm, e Jesus responde, dá vocês mesmos, pega vocês e dá para eles comerem. E o questionamento dos discípulos, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? É impossível, nós não teremos jamais esse dinheiro. E a resposta de Jesus é para apontar o que eles podem fazer. E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Sabe como termina esse texto? 5.000 homens alimentados, sem contar as mulheres e as crianças. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Sabe o que Jesus está perguntando para eles? O que vocês podem fazer? O que vocês são capazes de fazer com aquilo que vocês têm na mão? Eles não perguntaram o que eles tinham na mão. Eles não queriam saber se eles teriam ou não condições, mas eles queriam que a multidão fosse embora. Mas essa parte que é impressionante do texto. Tomando ele, Jesus, os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu e os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Quem deu pão para a multidão? Quem que alimentou a multidão? Quem que passou com um cestinho em cada rodinha de 50, 50, 100, 100 e dava na mão daquelas pessoas para comerem? Foi Jesus que fez isso, ele abençoou o pão, abençoou o peixe e saiu ele mesmo distribuindo. O que ele fez? Entregou na mão dos discípulos. Vocês levem, vocês distribuam, vocês compartilhem. E o mais interessante é, todos comeram e se fartaram. Quem que são os todos? A multidão. E quem que estava com fome? Os discípulos. Enquanto eles compartilhavam, eles comiam. Enquanto eles dividiam, eles recebiam. Ou seja, queridos, quando nós olhamos para a nossa realidade, para a nossa vida, nós não temos condições humanas de abençoar a multidão, de espalhar o amor para a multidão. Nós não temos. Mas a pergunta de Jesus é, o que vocês têm na mão? O que vocês têm na mão? Quais são nossos 5 pães e 2 peixes? O que você pode fazer? Dá uma pesquisada na sua vida, olha ao seu redor, olha a igreja que você congrega, olha as pessoas que você tem ao seu lado, olha para essas pessoas e faz essa pergunta, o que nós temos nas mãos? Eu não posso despedir a multidão, eu não posso ver a multidão sofrendo, a humanidade sofrendo, a crueldade acontecendo, e simplesmente entrar no meu quarto e agradecer porque a minha família está bem, porque os meus filhos estão protegidos, porque eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu não posso ficar limitado ao meu quarto, eu preciso sair no meio da multidão, olhar assim, o que vocês podem fazer? Você tem 5 pães, tem 2 peixes, daqui, vamos apresentar na mão do Senhor, para que a diferença possa acontecer. De manhã eu falei que a mensagem seria interativa. E o que vai ser? O que nós podemos fazer? Quais são os nossos 5 pães e 2 peixes? Na nossa realidade, no nosso contexto,
Quais são os 5 pães e 2 peixes? Para ajudar vocês, primeiro, amar, alcançar e acolher aqueles que nos visitam. Os 5 pães e 2 peixes que nós temos nas mãos, é esse. Nós podemos olhar a partir desse. Nós temos, por exemplo, hoje a Aline, a Wanda e a Núbia nos visitando. Estão com a gente. O que nós podemos fazer? Nós temos 5 pães e 2 peixes na mão. Como que nós podemos agir? Acolhendo, alcançando e amando aquelas pessoas que nos visitam. É o primeiro passo que nós podemos fazer. Mas aí começa a segunda parte da mensagem, que eu não vou fazer sozinho. Eu preciso que você me ajude a fazer. Quando nós pensamos em 5 pães e 2 peixes que nós temos nas mãos e nós podemos fazer um pouquinho mais. Quais 5 pães e 2 peixes? O que os discípulos fizeram foi andar no meio da multidão e perguntar para eles. Nós vivemos uma sociedade que precisa de amor, de alcance e acolhimento. O que nós podemos fazer para demonstrar amor, alcance e acolhimento para com as pessoas? Ajude-me a fazer o sermão. O que nós podemos fazer no meio de um mundo que não é amado, que não é alcançado, que não é acolhido? Nós que fomos alcançados, amados e acolhidos, nós temos a opção. Vamos despedir a multidão? É uma opção que nós temos. Olhar a multidão e simplesmente despedir. É isso que você quer fazer com a multidão? É isso que Cristo tem nos mandado fazer? Não é uma opção entre nós. O que nós podemos fazer? Pelo menos 2 pontinhos. Apresentar Cristo. Se aparecer errado lá, é a pressa de digitar aqui, queridos. O que mais? Como nós podemos fazer isso? Mostrando a nossa vida. Ixi, agora não aparece para mim aqui. Se aparecer muito errado lá é porque eu me perdi na palavra aqui. Mas é intercedendo. É que para mim não aparece aqui, só aparece lá. O que mais? Existe um outro mundo, quando a gente está com Cristo, é outro jeito de ver as coisas, é outro jeito de... É uma nova vida. A gente nasce de novo para uma nova vida. Uma nova vida em Cristo. Intercedendo saiu errado. Importar-se com Ele. Acolher na necessidade. Acolher na necessidade. Podemos repartir os nossos 5 pães, os 2 peixes, que com certeza vai ser multiplicado. Tem mais? Se doando mais. Cabe mais os 2 ali. Olhas ali, é olhando, viu? Olhar, na verdade, olhar. O que mais? Amar, acolhendo quem nos visita, apresentar Cristo, mostrar a nossa vida, intercedendo, nova vida em Cristo, importar-se com eles, olhar as necessidades, repartir o que temos recebido. Se envolver com as feridas do próximo. Se envolver? Com as feridas do próximo. Como? Orar juntos. Alguém escrevendo, para mim não apareceu nada. Era para ser mais rápido. Mas e aí? Queridos, é interessante que nós
Quando Jesus conta a parábola do intérprete da lei, e na verdade a parábola do bom samaritano, o intérprete da lei se aproxima com uma pergunta muito simples para Jesus. Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele, sabe dos mandamentos? O próprio intérprete da lei responde a sua própria pergunta. Amarás o Senhor teu Deus, todo o seu coração, e amarás também o seu próximo. E aí o texto está tentando esquivar-se, olha para Jesus e pergunta, quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola que nós falamos aqui do bom samaritano, e lança uma outra pergunta para o intérprete da lei. Quem parece ter sido o próximo dele? E o intérprete responde a sua própria pergunta. O que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, o intérprete chegou cheio de religiosidade para Jesus. Mas quem responde às suas próprias inquietações é o próprio intérprete da lei. Ou seja, ele sabia as respostas do que fazer para alcançar a vida eterna. E é impressionante o quanto nós sabemos as respostas de como viver a nossa vocação missional, de espalhar o amor, de alcançar as pessoas e acolher. Nós ficaríamos aqui muito mais tempo respondendo a essa pergunta. Quais são os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes? A multidão nós sabemos. E nós sabemos agora qual é o que nós temos como ferramenta nas mãos. É pouco para uma multidão de 5.000, para um mundo de 6 bilhões, é pouco demais. Mas o que eu faço? Eu apresento para Cristo Jesus. O que eu tenho, Senhor, é um sorriso. O que eu tenho, Senhor, é um abraço. O que eu tenho, Senhor, é apenas um tempinho da minha semana, uma meia hora que eu tenho. Senhor, o que eu tenho é apenas 5 minutos que eu posso ficar depois daquele horário para conversar com a pessoa. Senhor, eu tenho apenas a disponibilidade da carona para o meu vizinho que vai para o mesmo lugar que eu. Eu tenho a disponibilidade, Senhor, apenas de fazer um bolinho lá em casa para levar para aquele senhor, para aquela senhora que mora sozinho. Senhor, eu tenho só isso nas minhas mãos. É só isso que eu tenho num mundo tão cruel, num mundo cheio de histórias que nos abalam, histórias que nos perturbam, mas o que eu tenho, Senhor, é isso. Sabe o que ele vai falar? Me dá aqui esses 5 minutinhos, põe na minha mão aqui. Eu vou pegar os seus 5 minutos e vou abençoar, e vou devolver para você com 5 minutos que você tem na sua semana, você vai abençoar multidões. Você vai fazer diferença na vida de pessoas. O que eu tenho é apenas isso. Coloca na minha mão. Coloque e deixa que eu use a sua vida. Apenas eu peço uma coisa. Veja quais são os seus 5 pães e 2 peixes. Você já foi amado, já foi acolhido, já foi alcançado por essa graça. Agora não abra mão disso. Não pega a multidão e deixa a sua própria sorte voltando para casa no frio, voltando para casa com fome, cansados, enquanto nós estamos num lugar solitário, desfrutando da presença de Jesus e tendo a certeza que o pão nós comeremos. Mas não faça isso. Olhe apenas aquilo que Deus tem colocado na limitação que nós temos na nossa vida. E a partir disso, abençoe a multidão. A partir disso, abençoe todos aqueles que Deus tem colocado na nossa caminhada, na nossa vida. Queridos, eu quero convidar você a um tempo de oração, a orar por tudo que nós pensamos que tem acontecido, nós temos visto, e quanta crueldade. E a conclusão tem faltado amor. Mas se o amor não se esfriaria de todos, mas quase todos, tem um grupo ainda que é chamado para amar. E esse grupo é você. Esse grupo sou eu. Porque um dia nós fomos alcançados, acolhidos e amados. E assim como igreja nós precisamos aprender a fazer isso. Não perca uma oportunidade sequer de amar, de acolher e de alcançar as pessoas. Vamos ter um tempo de oração? Pai, nós, diante do Senhor, a Deus, temos apenas uma atitude a fazer nessa noite. É colocar diante do Senhor, a Pai, os nossos 5 pães e os 2 peixes. Nós sabemos, ó Deus, que como os discípulos, ó Pai, queriam se alimentar, queriam descansar, porque foi corrido o dia.
foi pesado o dia para eles, ó Deus. Eles tiveram as suas lutas, tiveram o motivo pelos quais eles estavam cansados, nem por comer eles tinham tempo. Eles teriam razões, sim, ó Deus, de mandar a multidão embora, olhando apenas para si. Mas o Senhor mostrou para eles, ó Pai, que não era essa a realidade, porque o ensino precisava ter. Aquela multidão precisava ser orientada, ensinada, precisava de um pastor sobre eles, ó Pai. E assim Cristo Jesus nos ensina esse referencial. E coloca os discípulos para alimentar aquela multidão a partir daquilo que eles tinham, que era tão pouco. Perto de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, ó Pai. E assim, ó Deus, tantas vezes nós olhamos tudo isso que tem acontecido ao nosso redor, mas nos deparamos com a nossa limitação. Olhamos na nossa mão e tem apenas 5 pães e 2 peixes, não tem como alimentar a multidão. Mas nós vimos aqui, ó Deus, que nós temos a resposta. Nós temos e temos consciência do que está nas nossas mãos. É pouco, é insuficiente, ó Deus, quando está apenas nas nossas mãos. Mas nós queremos essa noite pedir apenas isso. Receba nas mãos do Senhor, ó Pai, aquilo que temos que é tão pouco. Seja Deus o nosso tempo, seja Deus o nosso carisma, seja Deus a maneira carinhosa de olhar as pessoas e se importar com elas, seja Deus os nossos dons, ó Pai. Nós queremos apresentar na Tua presença e pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe, ó Deus. Abençoe, ó Pai, que através disso nós possamos alimentar a multidão sedenta, ó Pai, de amor, a multidão sedenta de acolhimento, de serem alcançadas, serem ensinadas essa mensagem do Evangelho do Senhor, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que nós não estaríamos aqui se não fosse o Senhor, ó Pai, se não fosse essa graça do Senhor, ó Deus. Muitas vezes nós estamos na Tua casa, ó Deus, sem vontade alguma de estar. Nós estamos na casa do Senhor sem interesse nenhum pelo que está acontecendo. Mas o que nos chama a atenção é que o Senhor se importa com a gente. Que o Senhor mostra que se interessa por nós, que nos alcança, que nos acolhe, que nos ama e que nos reanima. E assim o nosso coração se enche dessa graça, se enche dessa presença do Senhor, ó Pai. E aí nós saímos daqui, ó Deus mesmo, ó Pai, muitas vezes com a nossa cabeça longe. Saímos daqui com a certeza que nós somos amados, acolhidos e alcançados pelo Senhor, ó Pai. Mas nós queremos, ó Deus, muito mais do que isso. Nós queremos, ó Deus, andar muito mais perto do Senhor, ó Pai, e fazer a Tua vontade. Entendendo, ó Deus, que o privilégio de andar junto com o Senhor é poder apresentar o pouco que nós temos, com uma multidão faminta, uma multidão sedenta, como ovelhas que não têm pastor, ó Pai. E entender que elas, ó Deus, serão alcançadas a partir da nossa decisão de apresentar e colocar nas Tuas mãos o pouco que nós temos, ó Pai. Tira-nos, ó Deus, do nosso egocentrismo, parte dessa geração ensimesmada, ó Pai, e não nos deixe acomodados, porque o tempo está passando, pessoas estão se perdendo, tragédias estão aumentando, ó Pai, mas não deixe esse amor esfriar em nós, mas que nós possamos levar esse amor às outras pessoas, para que possam conhecer o amor do Senhor, ó Deus. Pai, nos incomode sempre a fazer a Tua vontade, como o maior privilégio que nós temos na nossa vida. Nos leve a essa vocação missional e que esta igreja tenha realmente na praticidade da sua vida a vocação missional, ó Deus. Que atitudes, ações intencionais nossas em direção às outras pessoas possam promover nelas uma reação em direção ao Senhor, ó Deus. É o que nós pedimos e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.